Olá malta, primeiro episódio da segunda temporada do podcast Quebra Conduta. Tivemos algum tempo parados, dei uma saltada no YouTube, temos lá já vários episódios a falar sobre vários assuntos com a opinião do nosso belíssimo painel. Para esta segunda temporada não podia ser outro, é justamente o mesmo, sempre com tantas opiniões e tão diversas ao mesmo tempo. Agradecer a todos por estarmos aqui. Estamos, de facto, perante a pandemia do Covid-19, a situação não melhora, só tem tendência para piorar, tanto no nosso país como sob o ponto de vista europeu, tanto como também sob o ponto de vista internacional. Estamos novamente em medidas, dentro de medidas restritivas, designadamente tendo em conta o regresso às aulas e o regresso das férias de muitos portugueses, e estamos numa situação delicada. Hoje os temas são muito interessantes. Falaremos em primeiro lugar sobre a presença de António Costa na Comissão de Honra da lista de Luís Filipe Vieira à presidência do Sport Lisboa e Benfica e sobre, não podia deixar de ser, as presidenciais. Primeira pergunta, sem mais demoras, aqui para o nosso querido Jaime Monteiro. Como é que viste esta situação dentro do teu clube, do Sport Lisboa e Benfica? Achas que isto foi mais uma acha para a fogueira? Foi mais um motivo que ligou de forma suja a política ao futebol? Olá, Jané, olá a todos. Em primeiro lugar, tenho que mostrar o meu contentamento por estar de volta aqui ao Quebra Conduta e por começarmos esta segunda temporada destas conversas tão aprazíveis. Depois, não posso, relativamente a essa questão, deixar de notar que o Benfica é apenas a minha seleção nacional, o meu clube é, portanto, o clube mais antigo de Portugal, a Associação Académica de Coimbra. Agora, quanto à presença do António Costa na lista, na comissão de honra do Luís Filipe Vieira enquanto candidato à presidência do Benfica, realmente é uma situação extremamente infeliz, que eu repudio veementemente, porque temos aqui, mais uma vez, uma situação que vem diminuir a credibilidade que nós encontramos nas instituições públicas. Se já é errado termos um titular de um cargo público a estar na lista de um candidato à presidência de um clube, sabendo que os clubes de futebol são associações e empresas que têm interesses que muitas vezes vão colidir com os interesses do Estado e que muitas vezes têm que estar em negociações com o Estado relativamente aos mais variados temas, quer seja a nível fiscal, a nível de terrenos, a nível de datas de organização de eventos, por exemplo, como estamos a assistir agora em tempos de pandemia, e é claro que não é ético o titular de um cargo, como estamos a falar de António Costa, mas também está lá o Fernando Medina, da Câmara de Lisboa, está lá um deputado do PSD, Duarte Alves, está o líder da bancada parlamentar do CDS, Telmo Correia. É uma coisa que se estende aos vários partidos, não é só a António Costa, mas claro que, sendo o primeiro-ministro a figura principal, é natural que essa seja a maior polémica. E o que acontece aqui é que, quando o Luís Filipe Vieira coloca António Costa na Comissão de Honra para testar a sua credibilidade, vá lá, porque é esse o objetivo da Comissão de Honra, que ele está a usar é o cargo público que ele ocupa enquanto Primeiro-Ministro como um garante da fiabilidade de Vieira, ou seja, o Costa está-se a atravessar pelo Vieira, falando assim de forma mais coloquial. E isto é muito grave porque vem lançar uma nuvem de suspeição nos tempos em que a corrupção hoje em dia já é desculpa para todo tipo de ideologia, lançar mais esta nuvem de suspeição sobre as nossas figuras tutelares vem cair muito mal e depois, claro, temos que acrescentar aqui, sempre preservando a presunção de inocência, embora a presunção de inocência seja uma questão legal e jurídica e não nos possa não nos pode impedir de debater e de escrutinar no espaço público. A verdade é que Luís Filipe Vieira está envolvido numa série de processos judiciais que ainda se aguarda
o seu desfecho e é um dos devedores do BES, alguém que ficou a título pessoal a dever uma quantia de milhões de euros ao Banco Espírito Santo, naquilo que foi um grande rombo na economia portuguesa, e portanto fica sempre mal termos uma grande figura de Estado associar-se a esta figura, pelo menos enquanto está a exercer funções. Portanto, acho que foi uma situação extremamente infeliz, tanto de António Costa como de Fernando Medina. Obrigado, Jaime. Zé Pedro, és da opinião do Jaime, tendo em conta o objetivo que tem a Comissão de Honra, pensas que foi uma má jogada tanto para um como para o outro, tendo em conta que Luís Filipe Vieira está sob fogo, sabendo de tudo o que tem vindo à imprensa, ao fim e ao cabo, a denegrir a sua imagem? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Queria começar por saudar o painel e também o nosso caríssimo moderador, e também saudar este regresso do programa. Respondendo diretamente à tua pergunta, João, eu consigo compreender porque é que o Luís Filipe Vieira convida António Costa. Eu não consigo compreender porque é que António Costa aceita. Acho que é essa a questão. E acho que é mais uma das muitas sensações de impunidade que pairam sobre o Luís Filipe Vieira e, aliás, sobre uma determinada elite da nossa sociedade, muitas vezes relacionada com o próprio Benfica, não é? Acho que há aqui uma sensação de impunidade criada à volta quer do clube, quer dessa elite e quer da classe política. E, portanto, acho que este é mais um episódio dessa situação que começa a ser banal e que depois se transforma, com a pressão da comunicação social e de todos, numa situação caricata. Mas, por exemplo, e depois é uma sucessão de episódios ridículos. Eu lembro, por exemplo, que este é dos poucos episódios que acontecem em que André Ventura não critica o governo e nem critica António Costa. E não critica porquê? Porque o próprio André Ventura é um fanático do Benfica e inclusivamente um grande apoiante do Luís Filipe Vieira. Agora, vamos lá ver e procurando simplificar a questão. Esta é uma situação errada, não é? Como é óbvio, de mistura entre os poderes políticos e o futebol, e que já vem inclusivamente da nossa história, não é? Desde o tempo salazarista, não é? Que todos nós sabemos também a cor clubística dela e toda a influência política que ele exercia depois sobre o futebol. Mas é sobretudo uma situação que se tornou banal e para que fique... Agora, depois para mim o que é absolutamente errado e o que é absolutamente caricato é que o próprio António Costa acaba por estar a ir contra o código de conduta que o próprio governo dele criou. Quer dizer, todos nós estamos recordados que depois daquela sucessão de episódios com familiares e até para procurar, no fundo, afastar-se daquela relação que ele tinha com o engenheiro José Sócrates, o governo tinha um código de conduta que todos nós, portanto, nos lembramos, e foi muito visto na internet, aquelas declarações de António Costa há uns anos atrás, a dizer que os titulares de cargos públicos e, portanto, os membros do poder político devem ter uma responsabilidade maior, tendo em conta aquilo que são as suas posições. E depois chega a ser ridícula esta situação. É óbvio que todos nós sabemos que António Costa é benfiquista. É óbvio que todos nós sabemos que António Costa, portanto, está regularmente no Estádio da Luz. Aliás, sobre isso eu devo dizer que subscrevo absolutamente as declarações do presidente do meu clube, que às vezes os jogos do Benfica parecem reuniões do Conselho de Ministros. Disse-o esta semana o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Mas também é assim, por outro lado, para que fique claro, e antecipando aqui também aquilo que vão ser as declarações dos meus colegas de certeza absoluta, é importante conseguir saber realçar duas coisas, não é? É porque as pessoas, eu tenho ouvido muita gente a comparar a questão com a questão do Dr. Rui Moreira estar presente nas listas do Futebol Clube do Porto. E a questão do Dr. Rui Moreira é assim, eu penso que para já o que é fundamental aqui e o que também origina muitas críticas, provavelmente se Luís Filipe Vieira não fosse neste momento arguído em nenhum processo, inclusive enquanto pessoa,
enquanto cidadão, não enquanto presidente do Benfica, as críticas não seriam tão grandes. É assim, e depois a questão, o que acontece com o Rui Moreira é precisamente isso. E depois é necessário perceber que o Rui Moreira, tanto o Rui Moreira como o António Costa, é assim, é uma situação que fica mal. Acho que nós podemos dizer, se não existisse aquela comissão de honra, a comissão de honra existe precisamente para isto. Mas é assim, mas não há benfiquistas de primeira nem há benfiquistas de segunda, assim como não há portistas de primeira nem há portistas de segunda. Mas no fundo, de uma forma geral, aquilo que eu quero dizer é que é uma situação errada, que infelizmente é banal e que é normal, que se banalizou no nosso futebol. Inclusive, assim sucedendo uma série de coisas, como por exemplo, que desta vez tem mais expressão, porque o Luís Filipe Vieira é erguido numa série de processos, porque senão passaria incólume, como passaram uma série delas, com aquela sensação de impunidade das classes que falei. Para terminar, é assim, como há uma série de eventos e há uma série de coisas que não têm sido registadas. Por exemplo, isto é comum, o Benfica todos os anos faz um jantar ou um almoço com todos os deputados que estão na Assembleia da República que são benfiquistas. Quer dizer, isto é ridículo. É a tal questão de haver benfiquistas primeira e benfiquistas segunda, mas isto é válido para todos os clubes, atenção, para o Futebol Clube do Porto igual. Não há portistas de primeira nem há portistas de segunda. E portanto, acho que sobretudo, acho que é uma situação ridícula que podia ter sido evitada. Neste caso, consigo compreender, como disse no princípio, a posição do Chile Vieira, não consigo perceber a posição de António Costa. Muito honestamente, parece-me que nesta fase António Costa tem questões muito mais graves e questões muito mais importantes para se preocupar do que propriamente as eleições do Benfica. Obrigado, Zé Pedro. Fábio, toma a liberdade de fazer um comentário às declarações dos seus colegas e diz-me se achas que já não é a primeira e provavelmente não será também a última, não é? Que liga as duas esferas. Pronto, antes de mais, também queria saudar mais uma vez o painel. É a vontade de volta. Apesar de todos termos opiniões diferentes em diversos assuntos, acho que sempre mantivemos bom ambiente e felicitar o moderador pela iniciativa de voltar a reunir este núcleo. É sempre vontade de volta. Agora, falando do Benfica, do Luís Filipe Vieira e de António Costa, lá está, é mais um caso de promiscuidade que existe. Portugal tem um grande problema de corrupção, mais propriamente de tráfico de influências, e isto deixa de ser um caso desses. O futebol está carregado de corrupção, ter indivíduos com cargos públicos, altos cargos públicos em comissões de honra de certos dirigentes esportistas não é nada saudável. Isto porque o António Costa e o Fernando Medina foram convidados não por serem benfiquistas, mas por terem o cargo que têm. Esperto foi o Luís Filipe Vieira ter feito o convite, agora pouco inteligente foram ambos por terem aceito esse convite. Mais infeliz ainda foi depois de terem aceito e desta controvérsia toda, este caso mediático que teve aberturas em telejornais, foi capa de jornais, Luís Filipe Vieira agora correr com todos os dirigentes de cargos públicos da sua comissão de honra. É um episódio infeliz porque lá está, como o Jaime referiu e o Zé também, o Luís Filipe é um indivíduo que deve bastante dinheiro à banca portuguesa, coisa que nós hoje estamos a pagar, e é triste ter alguém que tanto mal fez ao sistema financeiro do país, ter agora convidado o Primeiro-Ministro e este Primeiro-Ministro ter aceito. Quero corrigir o Zé. O André Ventura fez um comentário sobre essa situação, dizendo que acha engraçado aqueles que há uns tempos o acusavam de ser comentador desportivo num canal, hoje ser o mesmo que aceitou uma comissão de honra. E eu a seguir vou criticar o André Ventura, simplesmente tinha que corrigir, porque foi uma falácia que foi dita. Mas agora, falando em discursos de ódio e racionalidade, deixa-me que diga que o facto do Porto ter o Rui Moreira, como dirigente, não anula o erro do Benfica. Isto aqui são coisas que se acumulam, porque isto não é agora o Benfica pode dizer vocês têm, nós também podemos ter. Isto esse tipo de erros não se anulam. São ambos episódios infelizes. Não percebi porque é que também o Rui Moreira aceitou e pronto, retrata um pouco o que é o grande problema de Portugal, que é o tráfico de influências. Obrigado, Fábio. Algum de vocês quer fazer um comentário? Eu posso falar. É assim, eu muito honestamente não vi essa declaração do André Ventura e também acho que, tendo em conta, não terá sido da forma mais
agressiva como ele costuma falar, porque senão teria certamente saído em mais imprensa e em mais algum lado. Já agora gostava que o Fábio falasse a fonte, porque acho que é importante. Mas de qualquer forma, atenção, tudo aquilo que eu disse aqui relativamente ao Rui Moreira não é de forma alguma para desculpabilizar o Benfica, não é? Antes pelo contrário. E aliás, muito mais facilmente eu consigo compreender que o Rui Moreira esteja na lista de Pinta Costa do que António Costa esteja na lista de Luís Filipe Vieira, não é? Até porque neste momento, e portanto, independentemente daquilo que já terá acontecido no passado, Pinta Costa não era em nenhum processo nem nunca teve relacionado com o sistema financeiro, não é? Teve vários processos, mas todos eles na lógica do futebol, nunca na lógica da esfera financeira, sempre enquanto presidente do Porto e nunca enquanto cidadão. E, portanto, são dois casos muito diferentes. Para além disso, o Rui Moreira é já um conhecido sócio do Porto, que já teve vários cargos no Porto, ao contrário de António Costa, que nunca teve nenhum cargo no Benfica. Há várias questões que, não desculpabilizando a questão do Rui Moreira, que também devia ter, na minha opinião, recusado, são dois casos muito diferentes e que podem ser analisados de forma diferente. O fim é o mesmo, mas o caminho é diferente. Agora, eu penso que nós nos desviamos daquilo que é o essencial, que é, de facto, esta promiscuidade que não pode existir e que depois, no fundo, onde basicamente aquilo que leva passa a expressão o Zé Polinho a pensar é que isto é tudo farinha do mesmo saco e já todos nós sabemos como é que isto vai acabar. Então, a fonte foi revelada, mas agora uma questão. Tu concordas que haja situações em que o Rui Moreira deixará de ser o presidente do Porto para ser o dirigente do Porto? É que António Costa e Fernando Medina está fora de questão, que isso já não vai acontecer. Agora quer que me digas se achas que poderá acontecer o Rui Moreira não saber distinguir bem o papel entre um ou outro. Não, a questão do Rui Moreira é muito simples. O Rui Moreira está num cargo que não é um cargo, é um painel de portistas de honra, digamos assim. É tal e qual como a questão do Benfica. E eu sobre isso aquilo que penso é que não há portistas de primeira nem há portistas de segunda, tal e qual como no Benfica não há benfiquistas de primeira nem benfiquistas de segunda. Agora, aquilo que eu queria dizer é que o Rui Moreira, antes de ser eleito presidente da Câmara Municipal do Porto, já tinha vários cargos no Futebol do Porto, era um conhecido portista, não é? António Costa também era conhecido, mas não exercia cargos no Benfica, é relativamente diferente. Ou seja, as pessoas quando votaram em Rui Moreira já sabiam que ele tinha cargos no Porto. É relativamente diferente de António Costa, que no fundo tem uma proposta para ser um cargo no Benfica depois de ser primeiro-ministro, é relativamente diferente. E portanto acho que no fundo é, digamos, alguém que nós estamos a votar em alguém, mas já sabemos que lá está, é diferente de nós estamos a votar em alguém e depois a pessoa vai para lá, não é? Acho que há alguma diferença. E depois, naturalmente, há uma diferença substancial entre aquilo que é António Costa, primeiro-ministro, e aquilo que é o Moreira, presidente da Câmara do Porto. Acho que é a mesma coisa, por exemplo, se nós formos por aí, Marcelo Rebelo de Sousa é um conhecido sócio do Sporting Clube de Braga, não é? Mas não é por isso que ele faz parte das listas de António Salvador. Que é um bom exemplo. Sim, exatamente. Obrigado aos dois. Jaime, queres fazer um comentário? Bom, eu acho que, de facto, tanto está errada uma situação como outra. Portanto, é assim, o António Costa e o Medina também tinham estado já na lista anterior do Vieira, na mesma situação, nas anteriores eleições, não se tinha falado tanto nisso, agora foi mais escrutinado e ainda bem. O Presidente da Câmara tem um papel muito importante na relação da cidade com o clube, porque há muitas questões de terrenos, de datas, de organizações que são importantes e, portanto, também é terrível que Rui Moreira tenha estado na Comissão de Honra de Pinto Costa, portanto, tanto uma situação como outra são muito, muito infelizes.
Obrigado. João, deixa-me só acrescentar que, por exemplo, nós temos assistido ao longo, por exemplo, e não tem sido tão falado, a vários exemplos, por exemplo, na Câmara de Setúbal, para quem está mais atento ao futebol, que tem cedido vários terrenos ao Vitória de Setúbal naquilo que tem sido e que infelizmente a Liga pôs cobro este ano. Portanto, há mais episódios desses de promiscuidade, não é? Cedências de terrenos, e depois isto para dizer o quê? Há vários episódios desta influência que o Jaime e o Fábio e eu estamos a falar aqui. Portanto, eu estou-me a lembrar que no início do século, na primeira década, logo assim, no governo de Durão Barroso, a Ministra das Finanças, Manuel Ferreira Leite, fez um conhecido perdão de dívida ao Benfica, não é? Dívidas que o Benfica devia ao país e que, no fundo, foram perdoadas. Infelizmente, com as minhas dívidas e com as dívidas de outros cidadãos, não fazem a mesma coisa. E, portanto, há vários e sucessivos episódios, isto só para rematar aquela situação. Penso eu, por ser o Benfica e por ser o Primeiro-Ministro, foram mais escrutinadas, mas o objetivo, isto para rematar, é só para dizer que o objetivo é que daqui para a frente se faça o mesmo com os outros clubes, inclusivamente com os clubes não tão grandes, com todo o respeito do Vitória de Setúbal, mas, por exemplo, também aí tem havido vários exemplos e vários episódios. Obrigadíssimo aos três. Presidenciais estão aí quase à porta. O nosso país passa por uma situação complicada, o nosso e todos os outros, a nível europeu e a nível internacional. Há imperativos políticos, sociais, económicos, aos quais o nosso país tem de responder necessariamente. Temos já vários candidatos, uns à direita, outros mais à esquerda. Zé Pedro, quem é que pensas ter as competências necessárias para ser chefe de Estado? Com qual é que te identificas mais? Como é óbvio, não revelando em qual é que vais votar, não é? Qual é que achas que tem reais competências para efetivamente conseguir exercer este cargo de chefe de Estado, a figura maior do nosso país? João, eu dizer aquele com que me identifico mais ou dizer aquele em quem eu vou votar é basicamente a mesma coisa, não é? Agora, nós estamos em setembro, final de setembro, as eleições são em janeiro e ainda correrá muita água debaixo da ponte, certamente, mas devo dizer que, como já tinha dito aqui, foi com particular entusiasmo e satisfação que vi a candidatura da ex-eurodeputada Ana Gomes. Acho que acho que é uma candidatura salutar e acho que felizmente há vários candidatos que são capazes de nos representar assim, as diversas esferas da nossa sociedade. Assim, apesar disso, posso falar aqui também, acho que não tenho nada a dizer, também já votei em Marisa Matias, em mais que uma eleição, porque acho que também é uma pessoa que tem todas as competências, e inclusivamente reconhecer também que o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa também foi um mandato que, no cômputo geral, eu considero positivo. Portanto, acho que há aqui, para aqueles portugueses que gostam da democracia, há vários candidatos, também devo realçar naturalmente, mesmo todos os candidatos, o candidato da Iniciativa Liberal tem agora tido mais espaço. Eu vi a declaração dele no final da reunião dos políticos com o Infarmed e também pareceu um candidato satisfatório. Acima de tudo, digamos que eu sou um democrata, acredito e gosto de viver em democracia e em liberdade, e gosto de uma sociedade a olhar para o futuro aberta, global, e portanto aquilo que me interessa a mim enquanto cidadão, naturalmente que terei aqueles candidatos com que me identifico mais e outros com que me identifico menos, é que apareçam várias candidaturas que representem os diversos quadrantes da nossa sociedade, que permita que qualquer português se sinta representado e portanto, exerça o direito de voto naquele dia. E portanto, fico satisfeito que apareçam muitas candidaturas, porque acredito que essa é uma forma de reduzir a abstenção. Esse é o primeiro comentário que queria fazer aqui. Depois, naturalmente, Marcelo Rebelo de Sousa ainda não apresentou candidatura, mas já a partida avançará e será certamente o vencedor.
e depois penso que haverá aqui uma luta salutar pelo segundo lugar, e portanto entre Ana Gomes e André Ventura, sendo que também terá aqui um peso interessante. A Marisa Matias foi uma grande surpresa nas últimas eleições presidenciais, teve um bom resultado. E depois queria salutar também, portanto, a candidatura do PCP na pessoa do João Ferreira. Acho que é um sinal que o PCP também está a transmitir de renovação, e acho que é um sinal positivo. Para começarem a aparecer mais caras no Partido Comunista Português e caras mais jovens, que isso também é importante. Como tem ficado, salvo pronto, desde a primeira temporada daquilo que são as minhas declarações aqui, sou uma pessoa que pensa muito naquilo que são as vantagens. Para mim não existem candidatos perfeitos, existem candidatos que têm vantagens e outros que têm desvantagens. Inclusivamente, por exemplo, ainda hoje estava a ver o discurso do Francisco Rodrigues dos Santos, do líder do CDS, no encerramento da Escola de Quadros, e posso dizer que, assim, apesar de não ser a pessoa com que me identifico mais sob o ponto de vista político, teve uma declaração onde me identifiquei bastante, como, por exemplo, a importância da formação dos quadros, ser uma formação aberta, ser uma formação global, e a importância do peso dos jovens na sociedade e dos jovens se sentirem representados. Infelizmente, acho que em Portugal isso não acontece muito, tem felizmente acontecido mais nos últimos tempos, e acho que isso é que nos pode trazer vantagens. E portanto, feita esta contextualização, assim, acho que acima de tudo a candidatura da Ana Gomes, como já disse, é uma candidatura que me identifica bastante, porque acho que vai trazer para cima da mesa para ser debatido de uma forma séria e não de uma forma, digamos, que fala-se, por exemplo, nomeadamente, eu falei aqui de vários candidatos, nunca falei naquele candidato que é o candidato que eu não gosto, que é o André Ventura, como é óbvio, por todas as razões e mais algumas. Ele fala muito de corrupção, mas nunca é uma corrupção demagógica, não é uma corrupção concreta, específica. A Gomes tem provas dadas como eurodeputada de várias situações de combate à corrupção e à evasão fiscal, e acho que essa candidata vai trazer esses temas para cima da mesa e vai nos ajudar a elevar o debate, também como Marisa Matias, que ainda ontem vi uma excelente declaração dela a propósito do caso dos refugiados em Lesbos, portanto, penso que estes temas, que são temas importantes e fraturantes da nossa sociedade, vão ser trazidos para cima da mesa. Estou ansioso por ver os debates e por ficar mais esclarecido para depois poder decidir o meu voto em conformidade, mas para já é isto, João. Obrigado, Zé Pedro. Fábio, faço-te exatamente a mesma pergunta, tendo em conta a panóplia de candidatos que já temos em cima da mesa para janeiro. Quem é que achas que tem as valências necessárias para representar da melhor forma o nosso país? Eu tenho um candidato ou uma candidata, como disse o Jerónimo Sousa, que simpatizo mais, mas por uma questão de não querer fazer uma declaração de interesses, vou-me abster. E vou esperar pelos debates, vou esperar pelos comentários para então decidir o meu voto. Temos alguma panóplia, como há pouco foi referido, o Marcelo Rebelo de Sousa ainda não se candidatou, mas eu acredito que se vai candidatar. Se candidatar, tenho a certeza absoluta que vai ganhar, e aposto que irá ganhar na primeira volta, não haverá uma segunda volta, como algum candidato disse que iria haver uma segunda volta histórica, mas segunda volta histórica tivemos a de 86, que dificilmente voltaremos a ter algo do género. Acho que o Marcelo Rebelo de Sousa vai ganhar na primeira volta, não vai ter os votos que o Mário Soares teve em 91, que é para chegar àquela fasquia e bater o recorde, não me acredito. A grande dúvida é quem é que será o segundo lugar. Acho que se divide pelo Ana Gomes, pelo André Ventura, pelo Marisa Matias. Não confio muito nas sondagens, porque já tenho provas que às vezes as sondagens não são bem o que parece. Também nem sei bem como é que são feitas as sondagens, porque eu nunca recebi uma chamada a perguntarem quem é que eu iria votar. Portanto, quero ver o resultado real. Mas suponho que a Ana Gomes será uma boa candidata. Acho que ela demorou um pouco a apresentar a candidatura, podia tê-lo feito mais cedo, que já há muito tempo se andava a sondar que ela iria se candidatar. Foi Francisco Assis que até deu o aval para ela avançar.
parece uma boa candidata, não tão à esquerda como os deputados do PCP ou do Bloco de Esquerda, nem tão à direita como Marcelo Rebelo de Sousa, encontra-se ali do meio, e acho que pessoas do PS que não se identificavam com o Marcelo e também não queriam votar tanto à esquerda, acho que tem ali uma boa candidata para pôr o voto. André Ventura é aquele discurso de ódio, aquele discurso pouco irracional, chama a Ana Gomes a candidata cigana, chama a Marisa Matias a candidata marihuana, lá está, aquilo apresenta problemas mas não sabe dar soluções, um discurso muito, muito pobre e muito triste para alguém que tem o cargo que tem. Marisa Matias, nas últimas presidenciais, se não estou em erro, teve 10% dos votos, acho que foi algo do género. Muito bom para uma deputada de um partido como o Bloco de Esquerda, não é que seja um mau partido, mas é um partido que tem vindo a descer, parece-me uma boa porcentagem de voto. Tiago Maia Rodrigues representou a Iniciativa Liberal, também uma cara nova, uma cara que eu também não conhecia, de um partido que também chegou à Assembleia da República há pouco tempo e está a implementar, está a querer criar raízes e dizer nós estamos aqui. João Ferreira acho um excelente candidato. Fiquei um pouco assustado quando o Jerónimo Sousa disse que à partida havia alguma especulação que seria Arménio Carlos a avançar na candidatura. Fiquei um pouco assustado. Acho que João Ferreira é um bom candidato. É uma pessoa que eu, por acaso, tenho bom preço, gosto bastante dele. Acho um bom candidato. E pronto, temos o nosso time, que nunca podia falhar, não é? O nosso time arranjo. Vamos lá ver. Pronto, e mais ou menos resumido isto. Acho que o Marcelo ganha e quer ver quem é que fica em segundo lugar. Não há ninguém para oferecer Ferraris este ano. É uma pena. Fábio, tu achas sensato o Marcelo Rebelo de Sousa não se candidatar já, tendo em conta aquela ideia de que não podemos misturar um candidato com um presidente? Eu acho que é para criar suspense, aqui se calhar um pouco a jogar com a agenda política, não consigo perceber bem. Todos nós sabemos que ele é um diplomata, que é europeísta, toda a gente sabe que ele vai se candidatar, já António Costa propôs o avanço da candidatura dele, acho que não é novidade para ninguém. Isto aqui se calhar é para criar um pouco de suspense, mas é aqueles finais previsíveis, pronto, acho que eles resumem esse suspense todo a um final previsível. Mas acho que já o devia ter feito, está a jogar, mas não consigo entender ao certo o porquê. Jaime, pergunta exatamente a mesma. Com qual é que tu te identificas mais? Se quiseres guardar isso para ti, estás absolutamente à vontade e podes fazer como o Fábio fez, uma breve opinião a respeito de todos individualmente, ou de quase todos. Bom, vou primeiro fazer aqui um pequeno preâmbulo, quer dizer que o que tornou estas eleições interessantes, não quer dizer que tenha sido bom, acho que foi mau, mas foi uma certa noção que ficou latente de que para António Costa, e portanto para a estrutura que está neste momento a dirigir o PS, a geringonça foi uma coisa de circunstância, sem nenhuma verdade ideológica por trás. Portanto, o António Costa, quando naquele episódio que nós chegámos aqui a comentar na fábrica, na Alta Europa, acho que eu, disse, o Marcelo para a próxima legislatura está cá e não sei o quê. Abriu o caminho a Marcelo Rebelo de Sousa para vencer estas eleições e demitiu o PS, na estrutura que neste momento está a dirigir o PS, pelo menos, demitiu o PS do seu papel nestas eleições. E porquê é que eu acho isto tão perturbador? Acho isto perturbador porque, na minha opinião, Marcelo Rebelo de Sousa foi uma pessoa que contribuiu largamente para a erosão do espaço público em Portugal. Foi alguém que esbateu completamente a fronteira que existe entre aquilo que é política e o que é entretenimento. Foi alguém que subiu alicerçado na sua presença nos órgãos de comunicação tradicionais, cultivou durante anos para preparar a sua chegada, para aumentar a sua popularidade, e depois manteve através de uma certa intoxicação do espaço público, que foi a sua constante presença para ir provar uma chouriça, para ir dar um mergulho não sei onde e ver se a água estava boa. Enquanto, por outro lado, em termos de relações internacionais, teve um mandato que eu não posso deixar de repudiar e que não me identifico de todo, no qual teve encontros diplomáticos com Xi Jinping, com Netanyahu, com Modi, inclusivamente esteve lá 2 semanas depois de ter havido espancamentos à comunidade muçulmana na Índia, motivados pelo governo nacionalista
de Modi, e o Marcelo Rebelo de Sousa ainda elogia o mesmo. Encontrou-se também com Donald Trump, por exemplo. O que é certo é que não cumpriu aquilo que são os desígnios que eu esperava de um Presidente da República com o qual me identificasse. E, portanto, chegados a esta situação, eu penso que poderia ter havido espaço para aparecer, perante esta demissão do seu papel do PS, uma candidatura federalista de esquerda, digamos assim, uma candidatura que juntasse algumas pessoas da esquerda do PS, algumas pessoas da sociedade civil partidárias, talvez até um candidato dessa área, e juntasse, obviamente, Bloco de Esquerda e PCP e Livre e MAS, se assim entendessem. Penso que isso poderia ter sido interessante, especialmente, e eu penso que isto não vai acontecer, mas se André Ventura, porventura, ficar em segundo, é uma derrota da democracia portuguesa, é uma vergonha nacional, diria eu. Penso que não irá acontecer. As sondagens neste momento não estão a demonstrar isso, estão a demonstrar até que o balão populista se está a esvaziar. Na última sondagem já Ana Gomes apresentava uma larga vantagem relativamente a André Ventura. Quanto à candidatura de Ana Gomes, tenho respeito pelo trabalho dela, especialmente como eurodeputada e na situação de Timor. Sei que foi essencial na luta pela soberania do povo timorense, mas vejo com grande reserva esta candidatura. Acho que é uma candidatura dos salgados do PS, no sentido daqueles que estão chateados com a atual direção, e isso não vejo que espaço político é que essa candidatura pode cavar na sociedade portuguesa. Vejo com mais interesse, logicamente, as candidaturas tanto de Marisa Matias como de João Ferreira, e entre estas duas, naturalmente, o meu voto irá para Marisa Matias. É aquela que sinto que representa da melhor forma a luta da justiça social, a luta progressista. O trabalho que tem feito enquanto eurodeputada tem sido também fantástico na luta pela transição energética e pelos direitos humanos, pela questão dos refugiados, e por tudo isso irei certamente votar em Marisa Matias. Jaime, só uma pergunta. Falas há bocado de um candidato que unisse a esquerda toda. Tu achas que o Rui Tavares seria um bom candidato para Presidente da República? Eu acho que sim, sem dúvida, é uma questão interessante. Agora, o problema é que, pela forma como o Rui Tavares saiu do Bloco de Esquerda, acho difícil que isso fosse acontecer. Muito obrigado. Vamos então passar para as célebres notas finais. Zé Pedro, podemos começar por ti? Ok, olhem, eu nas notas finais tenho uma declaração que passou em vários jornais e, portanto, não sei se já viram, mas que é uma declaração de Carlos Carvalhal, treinador do Sporting Clube de Braga, e que já nos habituou, digamos, a uma visão sempre muito progressista da sociedade, uma visão muito crítica da sociedade. Eu acho que isto é positivo. E o Carlos Carvalhal disse, a propósito do futebol, que é a atividade em Portugal mais regulada ao nível da Covid e da saúde, nomeadamente exemplificando que já fez 19 testes e que a irmã que trabalha num centro de saúde e a cunhada que é médica num hospital ainda não fizeram nenhum. E acho que isto é um bocadinho sintomático daquilo que são as nossas, infelizmente, daquilo que são as nossas prioridades enquanto sociedade. Nós fizemos aqui vários debates onde dissemos que o Covid ia mudar o mundo ou não ia mudar o mundo. Eu acredito e entendo que o Covid vai mudar o mundo. Há um mundo antes do Covid e um mundo depois. Feliz ou infelizmente, parece que para outras as nossas políticas continuam a não conseguir rapidamente adaptar-se a esta mudança do mundo, e nós continuamos aqui com algumas portanto, obstáculos e algumas barreiras àquilo que são as nossas prioridades
e aquilo que é para nós de facto mais importante. E eu espero, muito honestamente, que a situação não piore ainda mais, que o nosso Serviço Nacional de Saúde que seja capaz, e os profissionais que nele trabalham, que sejam capazes de aguentar esta situação e, portanto, não nos obrigue depois a fazer, portanto, forçosamente e a pensarmos já depois do caldo estar entornado que devíamos ter mudado ou ter sido mais rápidos do que aquilo que fomos. Obrigado, Zé Pedro. Fábio. Eu quero fazer aqui uma análise que tem a ver com a Bielorrússia. Lukashenko ganhou em junho pela sexta vez consecutiva as eleições, com mais de 80% das intenções de voto. Deixou a candidata que ficou em segundo lugar, que mais podia perturbar e ganhar as eleições, trancada em casa, porque se saísse corria o risco de ser presa, tal e qual como aconteceu com o marido. E, no entanto, agora ele já admite haver uma segunda eleição, uma eleição antecipada, para ver quem é que vence, apesar de não propor a data. Isto aqui, penso que a pressão que a comunicação social está a fazer e a nível internacional para a Bielorrússia está a ter essa consequência. Nós, deste lado da Europa, estamos a dar força ao regime de extrema-direita. Fica agora a questão, será que eles estão à nossa frente ou será que eles estão atrás de nós? Obrigado, Fábio. Jaime? Eu trago aqui deixo aqui uma nota infeliz, embora já datada já do que aconteceu a 9 de setembro, mas como é nesta altura que estamos a gravar e achei que este tema não podia realmente passar em claro, que foi o incêndio no campo de refugiados em Mória, que deixou 13.000 refugiados desalojados. Este é um campo onde há 5 anos que vivem milhares de refugiados em condições absolutamente desumanas, vivem no meio do lodo, no meio de uma massa lamacenta, sem condições a nível sanitário, com casos de Covid agora. Portanto, é uma vergonha para a Europa a situação em que estamos a votar estas pessoas, estes seres humanos aos quais parecemos alheios à sua humanidade. Obrigado, Jaime. Mais uma vez obrigado aos três. Foi um ótimo episódio. Estamos aqui já a dar um mote para um próximo. É apenas agendar. E, pessoal, vamos lá continuar a quebrar condutas.